Ao longo da vida, todos nós nos deparamos com momentos de incerteza e dúvida. São aqueles instantes em que o caminho à nossa frente parece nebuloso e as decisões se tornam um desafio, repletas de possíveis consequências. Em tais momentos, muitos sentem-se perdidos, desorientados e sem saber como proceder. Nesses tempos, a necessidade de algo maior, uma orientação que vá além da compreensão humana, torna-se evidente. É nesse contexto que surge a importância da sabedoria divina, um dom precioso que Deus oferece generosamente àqueles que o buscam sinceramente. A Bíblia nos ensina sobre a importância de pedir sabedoria a Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, encontramos uma promessa divina que nos encoraja. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura, e lhe será concedida. Este versículo é um convite direto para que nos voltemos ao Senhor em busca da orientação e entendimento necessários para enfrentar as situações da vida. Mas o que realmente significa pedir sabedoria a Deus? Como esse ensinamento pode ser aplicado em nosso cotidiano? E quais são os frutos dessa sabedoria divina em nossas vidas? Para compreender o contexto deste versículo, é essencial refletir sobre a carta de Tiago como um todo. Tiago, líder da igreja primitiva, escreveu essa carta com o objetivo de encorajar os cristãos a viverem de forma prática a sua fé. Ele estava ciente dos muitos desafios e provações que os cristãos enfrentavam, tanto individualmente quanto coletivamente. Nesse cenário, Tiago enfatiza a necessidade de buscar a sabedoria divina para lidar com essas dificuldades. A sabedoria, conforme descrita na Bíblia, transcende o simples conhecimento ou experiência humana. Ela é uma compreensão profunda das verdades espirituais, uma capacidade de discernir a vontade de Deus e agir de acordo com ela. Essa sabedoria não é adquirida através de esforço humano, mas é um dom que Deus concede àqueles que o buscam de coração. Ao pedir sabedoria a Deus, o cristão reconhece sua limitação humana e sua dependência da orientação divina para viver de acordo com os propósitos de Deus. Nos momentos de dúvida, é comum que as pessoas se sintam angustiadas, ansiosas e até mesmo desesperadas. As incertezas da vida podem gerar medo, insegurança e até paralisia diante das decisões que precisam ser tomadas. É nesse contexto que a sabedoria divina se torna ainda mais vital. A sabedoria que vem de Deus nos capacita a ver as coisas sob uma perspectiva divina, compreendendo que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está no controle e tem um propósito para tudo. Essa sabedoria também nos ajuda a discernir o certo do errado, a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus e a evitar caminhos que nos afastem dele. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos uma orientação valiosa. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Este versículo nos lembra que, ao confiarmos em Deus e buscarmos sua orientação, ele nos conduzirá pelo caminho correto, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Quando buscamos e recebemos a sabedoria divina, ela se manifesta de várias maneiras em nossa vida. Em primeiro lugar, a sabedoria traz paz interior. Mesmo em meio às tempestades da vida, a sabedoria de Deus nos oferece a tranquilidade de saber que estamos seguindo a direção correta, que nossas decisões estão sendo guiadas pelo Espírito Santo e que estamos cumprindo a vontade de Deus. Essa paz é um reflexo da confiança que depositamos no Senhor, cientes de que Ele está no controle de todas as coisas. Além disso, a sabedoria divina nos capacita a tomar decisões justas e equilibradas.
Ela nos ajuda a avaliar situações com discernimento, a considerar todas as implicações de nossas escolhas e a agir de maneira que honre a Deus e beneficie os outros. A sabedoria nos protege de cair em armadilhas, de ser enganados por falsas aparências e de tomar decisões precipitadas. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 16, somos lembrados de que mais vale obter sabedoria do que ouro, mais vale obter entendimento do que prata. Este versículo enfatiza o valor incomparável da sabedoria em nossa vida, um valor que supera qualquer riqueza material. A sabedoria também nos ensina a ser pacientes e perseverantes. Muitas vezes, a resposta de Deus às nossas orações por sabedoria não é imediata. Ele pode nos pedir que esperemos, que sejamos pacientes e que confiemos em seu tempo. Essa espera, porém, não é passiva, mas ativa, pois requer que continuemos buscando a Deus, estudando sua palavra e orando por discernimento. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo nos exorta: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A paciência e a perseverança são frutos da sabedoria divina, que nos permite ver além das dificuldades imediatas e confiar no plano eterno de Deus. Pedir sabedoria a Deus é um ato de humildade e fé. É reconhecer que por nós mesmos somos incapazes de tomar as melhores decisões e que dependemos da orientação divina para seguir o caminho certo. Mas como exatamente podemos pedir essa sabedoria? A resposta está na oração sincera e na leitura da palavra de Deus. Quando oramos por sabedoria, devemos fazê-lo com um coração aberto e disposto a ouvir a voz de Deus. Devemos pedir com fé, acreditando que Deus nos ouvirá e nos concederá o que pedimos, conforme nos ensina Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A fé é essencial, pois sem ela nossas orações se tornam ineficazes. Além da oração, a leitura e meditação na Bíblia são fundamentais. A palavra de Deus é a fonte suprema de sabedoria, e é através dela que Deus nos fala e nos guia. Em Salmos, capítulo 119, versículo 105, o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Através da leitura da Bíblia, recebemos a luz de Deus que ilumina nossos caminhos e nos dá a sabedoria necessária para tomar decisões acertadas. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, em momentos de dúvida, buscaram a sabedoria divina e foram abençoados por isso. Um dos exemplos mais notáveis é o do rei Salomão. Quando Salomão se tornou rei de Israel, ele poderia ter pedido a Deus riqueza, poder ou longevidade. No entanto, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão fez um pedido diferente. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para saber distinguir entre o bem e o mal. Salomão pediu sabedoria para governar com justiça e discernimento, e Deus, agradado por seu pedido, concedeu-lhe uma sabedoria incomparável, além de riquezas e honra. Outro exemplo é o de Daniel, que em Babilônia precisou de sabedoria para interpretar sonhos e visões que ninguém mais conseguia entender. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21, é dito que ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Daniel sabia que a sabedoria vinha de Deus, e por isso sempre buscava a orientação divina antes de tomar decisões importantes. Esses exemplos nos mostram que Deus honra aqueles que o buscam com humildade e sinceridade. Quando pedimos sabedoria a Deus, Ele nos concede muito mais do que pedimos, pois Ele é generoso
e fiel às suas promessas. Ao pedir sabedoria, é crucial lembrar que não estamos sozinhos nesse processo. Deus nos deu o Espírito Santo, que é nosso consolador, guia e conselheiro. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos ajuda a entender as Escrituras, a discernir a vontade de Deus e a tomar decisões sábias. A sabedoria que vem de Deus, através do Espírito Santo, é diferente da sabedoria humana. Em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, Paulo explica: Dessas coisas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O Espírito Santo nos capacita a entender as coisas de Deus de uma maneira que a mente humana não pode compreender por si só. Portanto, ao buscar sabedoria, devemos clamar pela ajuda do Espírito Santo. Ele nos conduzirá à verdade, nos dará discernimento e nos mostrará o caminho que devemos seguir. Vivemos em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. As tecnologias avançadas, as mudanças sociais e culturais e as crises globais têm criado uma realidade na qual as decisões parecem mais difíceis do que nunca. Nesse cenário, a sabedoria divina se torna ainda mais crucial. Ela nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas da modernidade, a discernir o que é realmente importante e a viver de acordo com os princípios eternos de Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, Paulo nos exorta: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Este conselho é mais relevante do que nunca. Precisamos de sabedoria para viver de maneira íntegra, para tomar decisões que glorifiquem a Deus e para influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. A sabedoria divina nos capacita a lidar com as pressões da vida moderna, a resistir às tentações que nos cercam e a permanecer firmes na fé. Ela nos ajuda a priorizar o que realmente importa, a investir nosso tempo e recursos de maneira sábia e a construir uma vida que tenha um impacto eterno. Receber sabedoria de Deus é uma grande bênção, mas também uma responsabilidade. Deus nos concede sabedoria não apenas para nosso benefício pessoal, mas para que possamos ser instrumentos de sua vontade no mundo. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, lemos: O fruto do justo é árvore de vida, e aquele que ganha almas é sábio. A sabedoria deve ser compartilhada, deve ser usada para edificar os outros e para guiar aqueles que estão em busca de direção. É essencial que, ao recebermos sabedoria, estejamos dispostos a partilhá-la com os outros. Isso pode ser feito através do aconselhamento, do ensino, do discipulado e do exemplo pessoal. Quando compartilhamos a sabedoria de Deus, estamos contribuindo para o crescimento espiritual dos outros e ajudando-os a encontrar o caminho da verdade. A sabedoria que vem de Deus é um dom precioso, essencial para viver uma vida que glorifique a Ele. Em momentos de dúvida e incerteza, é fundamental que nos voltemos para Deus em busca dessa sabedoria, confiando que Ele nos guiará pelo caminho certo. Através da oração, da leitura da palavra e da ação do Espírito Santo em nossas vidas, podemos receber a sabedoria necessária para tomar decisões sábias, viver de maneira íntegra e influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua infinita sabedoria que está disponível a todos que a buscam. Concede-nos um coração humilde, disposto a aprender e a seguir a Tua vontade. Guia-nos, Senhor,
em todas as decisões que precisamos tomar, para que possamos viver de acordo com os teus propósitos. Que o teu Espírito Santo nos encha de discernimento, para que possamos entender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às incertezas da vida. Fortalece-nos para perseverar na fé e para sermos luz em meio às trevas. Que possamos compartilhar a sabedoria que recebemos, ajudando outros a encontrar o caminho da vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.